a igreja do Senhor se reúne, ou seja, onde tem mais de dois reunidos no nome do Senhor. Quem está no nome do Senhor aqui? E se nós estamos reunidos por causa do nome do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ali o Senhor está. Amém? Você crê nisso? Então, quando você está na presença de alguém que pode todas as coisas, que tem tudo aquilo que você quer, que pode tudo aquilo que você precisa, você tem a oportunidade de fazer o quê? Vamos lá, gente. A gente tem a oportunidade do quê? Se você estivesse hoje, tivesse um grande pedido para fazer, que iria resolver talvez um grande problema na sua vida, e tivesse aquela pessoa ali na sua frente agora, e você tivesse a oportunidade, o que você faria? Vamos lá, gente, o que você faria? Pediria, amém? Deus está aqui, e você tem a oportunidade de falar com esse Deus, de ouvir o que Ele tem para a sua vida, para resolver, esclarecer, direcionar, responder tudo aquilo que você precisa, amém? Às vezes ainda não estão acreditando, né? Mas uma hora dessa vai cair a ficha, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, faz o teu povo ver, faz o teu povo enxergar que tu é Deus e que tu está aqui, Senhor, amém? Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Olhando nessa ótica, há muitas coisas na vida da gente que parece que não funciona, sim ou não? Sim. Há muitas coisas da vida da gente que parece que a gente tenta, a gente gostaria, a gente talvez até corre atrás, mas parece que não dá certo, é ou não é? E aí às vezes você pensa assim, por que isso está acontecendo? Quem é que está jogando contra o meu time, né? Que time é esse que é mais forte que o meu? Por que essas coisas não vão? Por que eu me esforço? Porque parece que estão me sabotando. E a pergunta, e o título que eu quero dar nessa noite é esse: quem está sabotando as bênçãos que Deus quer te dar, hein? Quem está sabotando talvez as orações que você faz? Quem está sabotando os resultados pelo qual você tanto, todos os dias, acorda cedo, dorme tarde, trabalha tanto, às vezes nem perto da família está? Quem está sabotando a sua vida? Vamos olhar à luz da palavra, quem sabota? Sim ou não? Amém? Então coloca o texto para nós de 1 Reis, capítulo 13, e vamos olhar aqui uma história. A história de um homem que tinha muito conhecimento de Deus e também intimidade. Essa história, queridos, nós vamos ler muito texto, tá? Então quero que você não durma, amém? Se a pessoa do seu lado quiser dormir, dá uma sacudida nela, tá? Mas presta atenção, amém? Presta atenção, porque eu tenho certeza que o que nós vamos falar nessa noite aqui pode ser a luz para algumas coisas que estão nas trevas na sua vida. Eis que por ordem do Senhor, ordem de quem? Preste atenção nisso. Ordem de quem? Do Senhor. Veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão, para vocês entenderem, era o rei naquela época. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui não sabe o que era um altar naquela época? Pode, não tem problema. Ok. Hoje nós olhamos isso aqui, hoje nós chamamos isso aqui do quê? Altar. Então no nosso tempo o altar é isso aqui hoje.
Naquele tempo, era o quê? Eram pedras que eram levantadas num lugar, e sobre aquelas pedras, ali um animal era sacrificado. Ali era feito um sacrifício de um animal, naquele lugar, naquele altar, naquelas pedras que eram levantadas. Para que então o sangue do animal fizesse expiação, ou seja, perdoasse os pecados do povo, amém? Entenderam? Beleza, então vamos continuar. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, ou seja, vai se rachar, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar e disse, olha o que ele fez, prendei-o. Por que, queridos? Por que isso? E aqui tem um princípio divino, e eu quero que você entenda. O que Deus determina é maior do que qualquer autoridade, é maior do que qualquer rei, é maior do que qualquer cargo, é maior do que qualquer coisa ou pessoa. E olha o que aconteceu, porque esse homem, ele veio enviado pelo Senhor. E ele foi enviado pelo Senhor a declarar o que Deus disse, que aquele altar seria rompido. Por quê? Porque eles estavam sacrificando o que não deveria no altar do Senhor. E então, o rei indignou-se, porque eu sou a autoridade, eu sou o rei, quem tu pensa que tu é? Só que, entenda um outro princípio aqui agora, toda vez que alguém se levantar contra você, e se você está falando em o nome do Senhor, não tome para você a ofensa, viu? Ele está ofendendo o Senhor. E quem trata com essa pessoa nunca deve ser você. Porque se você tratar, Deus não trata. E olha o que aconteceu com o rei. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus, secou. E não o podia mais recolher. A mão ficou endurecida, seca. O altar se fendeu, se rompeu, rachou na hora. E a cinza se derramou do altar. Que cinza é essa? A cinza dos animais que eram queimados. Porque logo após os animais serem sacrificados, eles eram queimados. Segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então aconteceu exatamente aquilo que o profeta fez, ou melhor, o profeta disse em obediência ao que Deus tinha dito que ele deveria fazer. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora agora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como era antes. Tem mais um outro princípio aqui. Quando nós deixamos que Deus ele seja a nossa justiça, até aqueles que se levantam contra nós vão pedir misericórdia para nós. Porque ele achava que era maior do que todos. Ele achava que era maior do que Deus. Ele achava que era maior do que qualquer um, porque ele era o rei. Entenda uma coisa, que se você está em obediência a Deus, não importa o teu status, não importa o teu título, e não importa qualquer coisa que alguém possa dizer. Se você está em obediência a Deus, Deus vai honrar tudo aquilo que você fizer. Deus, ele honra. Agora vamos continuar o texto. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Agora ele queria agradar o profeta. Ó. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, e que não era pouca coisa,
não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. A gente olha esse versículo isolado, a gente pensa, agora ele esnobou. Não. Por que ele falou isso? Porém, o homem de Deus, pode ir. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde você foste. E se foi, então, ele por outro caminho. Voltou agora da onde ele veio. E não voltou pelo caminho por onde ele viera de Betel. Morava em Betel, então, um profeta velho. Era um profeta mais velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai. E perguntou o pai, que era o profeta velho, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele então montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. O que foi que Deus tinha dito para ele, gente? Não come pão, não bebe água e não volta pelo mesmo caminho. Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não vou comer pão, não vou beber água, não vou a lugar nenhum. Ele respondeu, pode continuar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E olha o que o profeta velho disse para ele. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba. Agora vocês podem ler para mim o que diz ali no último. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E aí o que aconteceu? Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, ao profeta que o tinha mentido. Olha só, queridos, Deus usa até o mentiroso. Deus usa até o mentiroso para ajustar contas com aqueles seus filhos que não obedecem. E olha o que Deus falou. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele um jumento, preparou um jumento para ele, comeu, bebeu, está satisfeito, devolveu a palavra, ou seja, ele se desmentiu, né? E aí então disse, agora pode ir. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Alguém viu o que aconteceu com esse homem de Deus? Voltou e foi lá no profeta velho e contou para ele o que tinha acontecido com o profeta. O profeta velho ficou triste, pegou o seu jumento e foi lá aonde ele estava.
Quando ele chega, a história vou resumir. Quando ele chega, está o leão e o jumento do lado do cadáver. O leão não comeu o profeta. E ele chega, pega o cadáver do profeta, põe no jumento e leva embora. E vai lá e põe ele numa cova. O que foi que Deus tinha falado um pouco antes? Que ele não seria enterrado com os seus pais. Tudo aquilo que Deus falou, seja pela boca do profeta, pela obediência, e da boca pelo profeta mentiroso, aconteceu. Nós precisamos entender algo, querido. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, sempre, independente da onde vier, ou da boca que vier. O que nos traz de ensino a respeito dessa história? É que Deus tinha falado claramente àquele profeta, mas alguém chegou e distorceu a verdade de Deus, e ele confiou mais no homem do que no Senhor. Antes ele tivesse consultado o Senhor, para ver se aquele profeta, aquela palavra, aquilo que tinha sido dito, realmente tinha vindo da parte de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que se Deus te falou uma coisa para fazer, é Ele que vai falar de novo para você não fazer. E às vezes a gente acaba se apoiando no nosso próprio conhecimento. A gente às vezes acaba se apoiando nas nossas experiências. As experiências são coisas importantes na nossa vida? Demais. Porém, experiência não é palavra de Deus. Porém, experiência, ela não é e não deve ser uma regra de fé. A experiência que nós temos, ou que nós tivemos, ela nos ajuda a reconhecer quem Deus é, mas não significa que aquilo vai se repetir. Não significa que aquilo ali é a coisa mais certa e que todos devem fazer da mesma forma. Um exemplo, tá? Um exemplo pessoal meu, né? O meu casamento foi super rápido, foi The Flash. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente nem noivou, a gente combinou de namorar e 5 meses depois estava casando. Foi bem rápido, né? Tem alguém mais rápido do que eu aqui? Opa! Ó, tem gente mais rápido do que eu. Mas eu pergunto, isso é regra de fé? Isso é o melhor modelo para um relacionamento, um casamento? Não. E eu não aconselho isso. E eu não aconselho. Jovens, conheçam o seu cônjuge. 5 meses tu não conhece ninguém, né? Mas muito antes mesmo de eu começar a namorar com a minha esposa, a gente era amigo, a gente andava junto, a gente se conhecia, porque a gente vivia junto na igreja e muitas vezes junto, porque servia muito junto. Mas isso não é regra de fé. Isso eu não aconselho o melhor modelo para casamento. Mas para mim funcionou, porque eu tinha convicção e eu tinha clareza do que era. Então, o que aconteceu comigo vai ter que acontecer com todo mundo? Não. Mas o que a Bíblia diz que deve ser, isso sim deve ser para todo mundo. Aquilo que Deus fala deve ser para todos nós, porque Deus, Ele não erra. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele não é homem para que minta e nem que se arrependa. E eu quero entrar e falar algo agora muito importante com vocês, porque, queridos, a obediência, ela é o remédio, gente, que cura a nossa vida. O problema é que poucos tomam esse remédio. Poucos gostam desse remédio, porque é muito amargo. É ruim. A pílula é muito grande e não desce, né? Aí quer fazer o quê? Quer picar o remédio, né? Recentemente a minha filha teve que tomar antibiótico. E aí, sabe aquelas cápsulas
que vem o remedinho assim, o pozinho dentro, né? Ela botava na boca e ela não conseguia engolir. A gente tinha que pegar, abrir a cápsula, pegar o pozinho, misturar para ela engolir. E assim, às vezes, é a obediência para muitos. A obediência, ela é o remédio que vai curar todas as nossas enfermidades, problemas, desafios. O problema é que a maioria, ou muita gente, não quer o remédio chamado obediência. E olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 3, verso 5. A gente viu através da vida desse profeta, que enquanto ele estava obedecendo ao Senhor, andando sob a instrução de Deus, tudo que ele fazia, tudo que ele falava, acontecia. Mas no momento que ele parou de ouvir o Senhor e de obedecer ao Senhor, a vida dele sofreu. Ele acabou pagando com a própria vida. Olha o que Provérbios diz. Vamos fazer o seguinte, bota desde o verso 1. Eu quero falar daqui, mas eu quero desde o verso 1. Porque aqui é muito interessante o conselho que Salomão, o rei Salomão, recebe do pai. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Quem é que lembra antigamente quando os pais diziam, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Será que esse ditado não continua sendo ainda igual? Será que esse ditado ainda não continua sendo tão presente e vivo quanto antigamente? Hã? Meu pai, por um tempo da vida dele, ele fumava. E aí na nossa casa, lá na casa do meu pai, ele tinha uma parte assim, na parte de baixo da casa, onde tinha brita. Ele colocava brita, não tinha piso, não tinha azulejo, nada ali. Ele botava brita. E o meu pai fumava. E o meu pai fazia, eu acho que de propósito. Ele fumava, e nos dias que tinha festa lá em casa, que era, quando ele estava em casa, era sempre, né? E trazia os parentes, trazia os primos, e trazia os tios, as tias, os amigos, e aí tinha de tudo. Tinha música, tinha violeiro, tinha cerveja, tinha cigarro, e era aquele, né, famoso banzé, né? Já ouviram esse nome, né? E eu sei que no outro dia, quando a gente acordava, meu pai de cabeça cheia, tomando muita água com losna, e a gente acordava, ele dizia assim, junta as bitucas ali. Vocês pensam a alegria que dava quando ele dizia isso? Porque o que a gente pensava, né? Por que não botou no cinzeiro? Ou por que não jogou no lixo? Eles pegavam, fumavam e todos eles jogavam nas pedrinhas. Parece que eles combinavam, ó, joga lá que amanhã meus filhos junto. E eles diziam, ó, vocês não fumem. Mas ele fumava. Vocês não bebam. Mas ele bebia. Será que isso não acontece hoje nos nossos dias? Também? A gente diz para os filhos, diz para as pessoas, não façam isso, a gente é muito bom em dizer o que os outros devem fazer. Mas a gente não é tão obediente para nós mesmos, em fazer o que a gente diz que os outros devem fazer. A gente não toma o remédio, mas quer dar para os outros. A gente quer curar os outros, mas quer ficar doente. Por que será que para os outros tem que ser melhor do que para nós mesmos, hein? Por que será que para os outros a gente vê tudo e não vê nada para nós? E ele continua dizendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Volta lá, volta lá, volta lá. Sabe que isso aqui não é o desejo de todo mundo? Ter anos de vida, viver bem, e viver bastante, e viver com saúde, e ainda mais viver com paz, não se preocupando com a aposentadoria que a gente sabe que não vem, né?
aqui, queridos, é uma promessa. Aonde essa promessa está escrito? Fala para mim. Acho que vocês estão pensando no bolo do pastor Melo depois, né? Sim ou não? Comigo ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente. Vamos lá, estão comigo ou não? Sim. Amém? Amém? Não sei se vai ter bolo, pastor, tá? Mas enfim. Queridos, você quer ou não quer uma vida boa e de paz? Sim ou não? Sim. Então volta o verso anterior. O que o Senhor fala? Filho meu, não te esqueça dos ensinos. Filho meu, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Eu tenho certeza que hoje em dia, e você deve conhecer mães e pais que hoje vivem frustrados, decepcionados, tristes, depressivos. Por quê? Porque os filhos hoje estão na vala, estão presos, estão em clínicas de recuperação, estão passando por muitos problemas, estão endividados. Por quê? Porque os filhos não ouviram os pais. Não ouviram os pais, não quiseram tomar o remédio da obediência. Só que os filhos não aprendem com o que a gente fala, os filhos aprendem com o que a gente faz. Com o que a gente faz. Continuamos, agora o 4. E acharás graça e boa compreensão, então, diante de Deus e dos homens. Olha isso, quando eu obedeço pai e mãe, eu acho graça e compreensão diante de Deus. E o 5, que agora é o que eu quero falar. A instrução que Davi dá para Salomão é sobre obediência. A instrução que Davi dá para Salomão é sobre seguir a instrução do pai e da mãe. E qual que era o valor, o bem maior para Davi? Era Deus. E aí agora ele passa a ensinar o seu filho e mostrar que o maior valor da vida dele era Deus. E ele diz para Salomão: confia no Senhor. De todo o teu coração. Por que de todo o coração, queridos? Porque o nosso coração tem tudo que é coisa. O nosso coração é o lugar dos valores. O nosso coração é o lugar das motivações. O nosso coração é o lugar dos sentimentos e emoções. E por isso que Davi também fala: cuidado com o coração, porque o coração do homem é enganoso. E ele diz: com todo o teu coração, confia em Deus. E aí aqui é a instrução que ele diz: e agora não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está querendo dizer? Que palavra difícil. Estribes no teu entendimento, quer dizer, não confia, não põe, não te ampara, não coloca tudo que tu tem, a tua força, naquilo que tu acha que tu sabe. Por que isso, queridos? Porque o nosso conhecimento, o teu conhecimento e o meu é limitado. Você não sabe de todas as coisas, você não tem poder sobre o seu futuro, não tem controle sobre o teu futuro, você não tem controle sobre a tua vida. O único que pode e sabe todas as coisas é o Senhor. Quando ele chama a atenção disso, é porque nós temos uma tendência natural a querer fazer, agir, pensar e basear a nossa vida naquilo que eu posso, a minha mão pode, naquilo que o meu conhecimento sabe, naquilo que as minhas pernas me levam, naquilo que eu acredito. Porém, muitas dessas coisas, elas são, ou melhor, ou todas elas são limitadas. Eu pergunto: o homem pode se salvar? Não. Não pode. Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Não. Você até pode ter ali anotações das suas atividades para amanhã, mas você não sabe se você vai conseguir cumprir elas. Você não sabe se você vai conseguir honrar elas. Você não sabe. Não sabe. Nenhum de nós sabe. E muitas das vezes Deus ele põe essas provações no nosso dia, na nossa vida, na nossa semana, no nosso mês. Por quê?
para Ele se tornar o centro da nossa vida. Se tornar aquele em quem nós devemos confiar. Do que adianta a gente louvar? Do que adianta a gente vir à igreja? Do que adianta a gente dizer que lê a Bíblia? Isso se torna uma mera religiosidade. Isso se torna um mero hábito na nossa vida. E a gente é muito bom em construir hábitos que a gente gosta. E muito ruim em construir hábitos do que a gente precisa. E hábitos que a gente gosta são os hábitos que nos matam. Quem gosta de comer doce aí? Hã? Tem algum chocolate aí? Tem? Hã? Pois é, pode te matar essa praga. Mas é gostoso. Né? Eu vi uma pessoa falando esses dias, ela disse assim, ó, quer durar muitos anos de vida? É bem simples, só come o que Deus criou. Deus criou Danoninho? Hã? Não. Não criou Danoninho. Né? Deus criou lasanha, pizza, refrigerante. Agora o que todo mundo gosta agora, né? Energético. Não. Deus criou batata, né? Deus criou arroz. Deus criou essas coisas. Deus criou carne. Ai, mas eu sou vegetariano. Tá bom, cada um sabe o que quer, né? Mas eu gosto de bife. Mas para o paladar é bom, né? Para o paladar é bom. E tá tudo certo. Cada um cuida da sua vida. Amém? Mas também cada um tem daquilo que faz também. Amém? Não quer ser diabético? Para com o doce. Amém? Ah, agora não deu, né? Agora não deu. Não veio? Agora o povo não veio, né? Então, queridos, confia. O que é confiança? Vamos lá. Como é que tu confiou no teu cônjuge? Hã? Por que tu te abraçou, dorme junto, casou, botou aliança, né? Uns ainda não botaram, vão marcar o casamento, tá? Amém? O que fez você decidir, eu vou viver o resto da minha vida, eu vou para baixo da ponte com esse aqui? Não, né? Vai nada, né? A hora que faltar o dinheiro, o bicho pega, né? Eu sei. O que fez você confiar? Conhecer. Por que o povo de Deus é arruinado? Por que o povo de Deus perece? Por que o povo de Deus fica triste? Por que o povo de Deus, ele não, ou melhor, ele é sabotado na vida? Por quê? Porque não conhece. Ou acha que conhece. Porque vem num culto, ouve uma pregação, alguma coisa mexe, acontece, eu sou de Deus, sou filho, né? Está resolvido. O caramba que está resolvido. Não, tu pode até ser filho, mas depois não vem reclamar para mim que as coisas estão ruins. Tu vai ir para o céu, mas não vem reclamar para mim que as coisas lá em casa estão difíceis, porque eu trabalho não sei o quê, porque não sei aonde. Como é que eu resolvo os problemas da minha vida? Como, gente? Adquirindo conhecimento para solucionar. Tendo atitude com o conhecimento que eu tenho para resolver. Mas a atitude depende do quê? De obedecer. E quem quer tomar esse remédio aí? Pergunto para você, na função que você exerce hoje, você está exercendo com excelência? Naquilo que hoje tem na sua mão para fazer, você faz como para o Senhor? Você faz com temor de Deus? Ou faz com medo dos homens? Aquilo que você faz para quem?
Ah, eu faço para o meu patrão. Não, desculpa. Sabia que tudo que você faz para si mesmo, você faz? Eu aprendi um conceito na minha vida há muitos e muitos anos atrás, que eu preciso servir como para o Senhor, mas eu trago isso para uma outra realidade. Eu preciso servir como se eu fosse dono do negócio da empresa que eu trabalho. Porque quando eu faço isso, eu sou muito bem recompensado. E não digo nem pelos homens, mas eu digo por Deus. Porque quando eu faço o meu melhor, porque vem cá, o dono da empresa quer o pior para a empresa dele? Não. Mas se você tiver uma mentalidade de trabalhar aonde você trabalha, como se fosse o dono da empresa, eu acho muito difícil você não voar. Eu acho muito difícil. Por quê? Porque o dono da empresa quer o melhor para a empresa dele. O dono da empresa quer fazer o melhor, ele quer dar o melhor, ele busca as melhores ferramentas, ele busca o melhor conhecimento, ele busca os melhores recursos, ele dá o tempo até de sobra, o tempo que às vezes nem ele precisava dar, ele dá mais. Ele não fica lá esperando, falta 2 minutos, né? Para bater o ponto. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiquei do lado do ponto esperando o ponto bater. Eu nunca fui o primeiro a bater o ponto em lugar nenhum. Nunca. Nunca fiz isso na minha vida. E eu não me arrependo, porque em todos os lugares que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, mesmo como funcionário, eu trabalhava mais horas. Eu nunca ganhei serão, vocês sabiam disso? Nunca. Pastor, mas tu é injustiçado. Não, os meus acordos eram assim. O meu trabalho era assim. Eu fechava salário e eu trabalhava o que tinha que trabalhar. Eu resolvi o que tinha que resolver. Eu ia e fazia o que tinha que fazer. Fosse 8 horas por dia, 9, 10, 11 ou 12. Eu fazia o que eu tinha que fazer. E não importava. Ah, mas tu não ficava bravo? Eu não. Porque o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E isso não está no meu script. Amém? Confia. Vamos no verso 6 lá. Ele continua dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Até o 12, vamos lá. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha que interessante isso aqui. Tem muita gente hoje, filho de Deus, que está quebrado, falido, porque não dá as primícias para o Senhor. Se sobra, eu dou. Se não sobra, é um Deus nos acuda, né? Enquanto você não crê nessa área da sua vida, que até os teus bens não são teus, você é apenas mordomo dos teus bens, porque se Deus te tirar amanhã, para quem fica as coisas que tu tem mesmo? Vamos lá? Fica para o outro que vai tomar o teu lugar, né? Parou para pensar? E você ali, segurando, né? Não entra nenhum. Pois é. Segura tanto, amanhã se te dá um infarto, bate as botas, o outro toma tudo que é teu. Mulher, marido, filho, casa, carro. E tu tá aí. É forte isso, gente. Ninguém gosta de ouvir, né? Porque também quase ninguém fala. Mas é a verdade. Só que a verdade, ela nos liberta. Então faz o seguinte, abre um pouquinho pelo menos, come uma pizza. Sabe? Vai ali na praça ali, desfruta um pouquinho,
sabe? Pega o carro, bota uma gasolina, vai ali em Nova Petrópolis, sei lá, dá uma volta em Canela e Gramado, dá uma voltinha, faz alguma coisa. Porque depois que for, meu filho, acabou. Acabou, ainda mais se for novo. Amém? Então cuida bem. Cuida bem do que Deus te deu. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus... Por que ele disse que vai acontecer isso, né? Todo mundo quer, né? Celeiro cheio, vinho a full na adega, né? Hã? Todo mundo quer. Mas só vai acontecer porque, volta agora o 9, vamos de novo, ninguém gosta do 9, só gosta do 10. Honra o Senhor com teus bens, e com as primícias de toda a tua... Ninguém gosta de tomar essa pílula aqui, né? De obediência. Vou contar uma coisa para vocês. Primeira vez que eu ouvi falar sobre dizimar, eu nem sabia o que queria dizer. Sabe o que eu achava que era? Era que nem eu era quando eu ia na igreja católica. Passava aquele saquinho, vocês lembram do saquinho, né? Passava aquele saquinho, se tu tinha umas moedinhas, porque tu botava o mínimo que tu tinha, né? Aí um dia eu conversando com uma pessoa, aí não sei o que, tu dizima? Eu disse, eu dizimo? Dizimo? Tá louco. Deus é Deus de misericórdia ali. Eu dizima? Como é que tu dizima? No culto, eu puxo do bolso, tem uns trocados, eu dou. É assim? Tu sabe o que quer dizer a palavra dízimo? Não. Daí, né? Aí entra a questão, né? O povo perece porque falta conhecimento. Aí, então, lê. Aí eu fui ver no dicionário. Porque na época não tinha internet. Estou me entregando, né, gente? Estou me entregando, era internet de escada. Né? Aquele negócio assim. Dá risada, né? Mas eu sou antigo um pouco. Fui no dicionário. E aí dizia lá, 10ª parte, 10% para ficar mais fácil. Eu digo, meu Deus do céu. Eu já não estava bem das pernas, né? Não estava. E o que eu tinha não pagava o que eu tinha. Não pagava. Eu olhei e disse, ai, agora, cara? Só que eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Eu sempre procurei, toda vez que eu descobria algo da parte de Deus que eu fazia errado, na hora eu levava um choque. Aí eu parava, eu pensava, não, mas se eu sou filho de Deus, e se eu disse que eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou ter que fazer. E aí eu ficava naquela luta comigo, sabe? Mas vou ou não vou? Mas pai, agora, como é que eu vou fazer? Mas eu não vou pagar a conta. Né? Vocês querem saber? Se Deus é Deus, eu vou fazer. E a conta que eu vejo depois. E fiz. Peguei, olhei, na época eu ganhava acho que R$600. Era o meu salário na época. Bom, faz tempo, né? O salário mínimo hoje é bem mais, né? Eu ganhava R$600. Eu tinha que dar R$60 de dízimo, se vocês não sabem fazer a conta. R$60 de dízimo. E eu não tinha, não dava, não sobrava. Eu disse, quer saber, eu vou dar. Vou devolver, né? E nem é pagar. Às vezes as pessoas falam, vou pagar o dízimo. Não, isso não é dívida. Né? Não, tu só está devolvendo o que já é dele. E ele só quer 10%, né? E eu peguei e fiz. E aí no outro mês, gente, aconteceu um milagre. Eu devia para o meu patrão. E eu devia o meu salário. Era R$600 que eu devia para o meu patrão.
E aí no outro mês ele me chamou na sala dele, e eu disse, como é que eu vou pagar o homem? Agora tem que dar dízimo ainda, né? É o meu salário inteiro. Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? E na época eu já estava ali, tinha arrumado umas confusão, briguei com meu pai me convidou para sair de casa, e eu disse, eu vou, eu sou homem, eu vou, né? Crente difícil, né? Bem difícil eu era. E aí eu tinha que me virar, tinha que botar gasolina, pagar a conta de luz, de água, condomínio, tudo com 600 pila. E dar o dízimo. E aí o meu patrão me chama na sala um dia e disse assim, olha, ele estava com o recibo. Quando eu olhei o recibo, eu digo, agora deu ruim. Agora eu vou me ferrar. Ele falou, não, só quero te dizer que essa dívida está quitada. Sério? Eu olhei, sério? Não, está quitado. Deus me abençoou 10 vezes mais do dízimo que eu tinha dado. E aquela dívida ele não me cobrou. E aí eu fui perdoado. Então, a gente quer os celeiros, a gente quer as bênçãos, a gente quer as riquezas, mas tu quer obedecer? Tu vai fazer o que tem que fazer? Tem muita gente aqui, que sabe o que deve fazer, eu não estou nem falando agora de dízimo, sabe o que deve fazer no trabalho, só não está melhor porque não faz. Tem muita gente aqui que não está melhor na sua vida material, por quê? Porque não controla as suas emoções. Tem muita gente aqui que não está melhor na sua vida material, por quê? Porque não emprega o conhecimento que tem aonde está. Por quê? Porque vê algo ruim aonde está. Não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta... Gente, se eu fosse olhar para as coisas ruins, os empregos que eu trabalhei, misericórdia. Eu vou dizer para vocês, eu era o cara, em todas as empresas, eu era o mais chato, pela maioria dos empregados. Por quê? Porque eu queria fazer o que era certo. Porque eu ajudava o patrão, porque eu trabalhava além do que os outros, porque eu ficava até mais tarde, porque eu cobrava os outros do que eles faziam errado. Mas eu também, sabe o que aconteceu comigo? Eu sempre era o mais bem pago da empresa, porque eu trabalhava como dono. A palavra era sobre confiar no Senhor, mas se está aqui é porque eu acho que precisa. Amém? Porque não adianta a gente querer enganar a si mesmo e tapar o sol com a peneira. É ou não é verdade, gente? Não adianta. Não adianta. Não adianta você querer ir para um lado que sabe que tem que ir para o outro. Não adianta você querer mascarar algo na sua vida que sabe que deve fazer e quer arrumar uma desculpa para ir para o outro lado. Está se enganando. Se Deus não disse para fazer, não ouve o outro profeta, porque tu vai morrer. E às vezes a gente está dando ouvido para alguém que não devia. Eu já vi muita gente boa em empresa, em organizações, ser demitido porque deu ouvido para pessoas que não devia. Sabia disso? Uma vez um rapaz, eu trabalhava numa empresa, eu era gerente, e o rapaz veio falar comigo, não sei o que, não é o meu salário, não sei o que, está há muito tempo, não sei o que, e o guri trabalhava direito. O guri tinha, como é que se diz? Tinha potencial para crescer, para melhorar. Eu disse, cara, eu vou pelear por ti. Mas assim, vamos assumir um compromisso eu e tu aqui. Tu conhece o povo aí dentro, tu sabe que a coisa é feia, né? Então, se eu conseguir, tu te compromete comigo? Tu vai dar mais? Tu vai honrar? E outra, se eu conseguir, tu fecha o bico, tu não me conta para ninguém. Porque ambiente de trabalho, gente, quando alguém ganha aumento, misericórdia. Gente, não fala para ninguém quanto ganha, viu? Não furunga a vida dos outros e também cuida da sua. Dinheiro é terrível. Tá, falei com o dono, e o dono, não, mas se tu tá dizendo, beleza, pode dar um aumento pro rapaz. Eu digo, feito. Tô feito, né?
agora ganhei um e vamos agora nós vamos bombar aqui. Cheguei pro rapaz, contei, disse, ó cara, tá feito. O aumento próximo mês agora tu vai cair na conta. Isso foi de manhã. De tarde, rebelião no setor. Quando eu vi, um chegou lá assim, ó, amanhã ninguém vai vir. Hã? Quê? Não, amanhã ninguém vai vir. Porque se tu der aumento pro fulano, eu digo, ai, não acredito. Aí, o que eu tive que fazer? Aquele que era para ser alguém que ia ser o meu braço direito, sabe o que virou? Demissão. Foi a única saída. Quando tu não obedece à direção, à instrução, o que aconteceu com o profeta? Foi dar ouvido para os outros. Perdeu até o que tinha. Quando a gente não obedece, quando a gente não segue a instrução, a gente perde bênçãos e privilégios. Olhando essa realidade, eu pergunto, quem é que está sabotando as bênçãos de Deus para a sua vida, queridos? Hã? A gente. Porque a gente sabe o que deve fazer e não faz. Deus fala, confia em mim, não te estribe, não te apoie no teu entendimento, porque nós somos limitados, nós não sabemos os planos de Deus. Entenda uma coisa, o reino de Deus não é que nem a internet, e a internet está estragando as pessoas, porque cada vez mais eu quero mais velocidade, bota 200 mega, bota 400 mega, bota 700 mega, quero mais rápido, o computador não pode parar. Pois é, tu quer acelerar o processo, né? Não dá para acelerar o processo de Deus para a tua cura, para a tua restauração e para aquilo que Deus quer para a tua vida. Não dá. Porque tem coisas que tem que se cumprir. Esse rapaz perdeu a vida, o profeta perdeu a vida. Por quê? Porque ele quis encurtar um caminho. Porque ele quis dar ouvido e não fazer aquilo que era para ter sido feito no tempo que deveria ter sido feito. Amém, queridos? Deixa eu ver que oração. A oração está chegando mesmo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis. Quanta coisa será que você está conformado hoje com a sua vida, hein? E você talvez acha que é assim mesmo, talvez você acha que é desse jeito, talvez você acha que tem que ser assim. Eu quero dizer para você, nada tem que ser assim. O que Deus diz que tem que ser? É essa a pergunta que você tem que fazer. É essa a pergunta que você tem que se fazer. Porque se o profeta tivesse perguntado para o Senhor, Deus tinha dito, segue o teu caminho, não é para ti ir lá. O que é que você está se conformando? O que é estar conforme? É se amoldar. É usar o molde, é estar dentro de um modelo que foi construído. O que foi construído dentro da sua mente? O que foi construído dentro do seu coração? Que você tomou isso como uma verdade, porém, isso tornou você limitado. Quando nós permitimos que a gente se limite a um modelo, a uma cultura, a gente está dizendo para Deus, Deus, tu não pode. Não é fé. Deus não dá. Não é fé. Deus, tu não consegue. Não é fé. Porque a fé é a certeza de algo que eu espero. É a convicção de algo, de um fato que pode acontecer. Fé não tem limite. Fé acontece coisas do impossível. Se você crê, tudo é possível acontecer.
Agora, se você disser para você mesmo que não dá, não vai dar. Eu sempre fui taxado pelos outros, por quê? Porque eu sempre desafiei o sistema. Eu sempre fui apontado pelos outros, porque eu sempre procurei um jeito diferente, melhor, encontrar uma outra possibilidade, encontrar um jeito de fazer acontecer. Porque eu não quero me conformar. E quando eu me sinto um inútil, quando eu começo a me sentir triste, é porque eu estou me conformando com uma situação. Eu não sei você, mas comigo é assim. Todas as vezes que eu fiquei cabisbaixo, depressivo, oprimido, é por quê? Porque eu estava me conformando com uma situação, com uma vidinha, com um conceito, com o que os outros diziam. Deus tem coisas ilimitadas para nós. Agora, se você ficar se sabotando, porque você não conhece profundamente seu Deus, porque você acha que as coisas não podem ser diferentes da maneira que estão, porque você quer conviver com essa tristeza, porque você quer conviver com essa depressão, porque você quer conviver com essa crença, o mundo vai sempre tentar colocar você dentro de uma caixa. Saiba disso. Mas o reino de Deus, ele não tem limite. O reino de Deus não tem limite. Você pode se limitar. Por quê? Por conveniência. Por quê? Porque agora eu estou confortável. Não, mas já estou tantos anos nessa empresa. Não, mas o que eu estou ganhando já para mim já está bom. Já tá legal, tá suficiente. Não, mas aqui, não, isso dá trabalho, vai fazer reforma. Meu Deus! Né? Tá bom assim, tá bom para mim. Ok. Tá tudo certo. Mas eu quero que tu saiba que o teu Deus é ilimitado. E quando você ficar desconfortável, é porque você não está fazendo aquilo que deveria fazer. É porque você não quis tomar o remédio da obediência. E algo vai começar a sair do lugar. Algo vai começar a não funcionar como deveria. Não é assim na família da gente? Quer ver, ó? Quem tem filho pequeno aí? Quer ver? Eu vou fazer a prova social agora, né? Se o teu filho dorme tarde, um dia, segunda, terça, quarta, e acorda cedo, como é que ele está na quinta? Fala para mim. Brabo, irritado, já deu reclamação na escola, né? Tá ali, ele se encosta num lugar, tá dormindo. Por quê? É fato. É só consequência daquilo que não estava sendo feito da maneira certa. Agora eu pergunto, se uma coisa tão simples assim, que é não dormir o tempo necessário, será que as outras também não são, hein? Como a gente se engana, né? E qual que é o problema? Porque a gente se ampara no nosso próprio entendimento. Eu já falei aqui muitas vezes, e vou continuar falando isso muitas vezes. Romanos 12:2 diz, renova a tua mente. Renova a tua mente. Por quê? Porque a gente fica imaginando coisas e vive pela nossa imaginação.